Esses dias eu fui convidada para ministrar numa igreja e o Senhor tinha me dito antes que o convite chegaria, o lugar para onde eu iria, e claro, ele foi me dizendo também o que eu deveria falar naquele lugar. E ele me mandou falar sobre propósito. E dentro dessa mensagem, vivendo o propósito, ele me trouxe alguns inimigos do nosso propósito. Eu quero compartilhar com você isso que o Senhor me contou. Para contextualizar, vamos entender primeiro o que é a palavra propósito, tá? Eu peguei aqui o rascunho da ministração que eu fiz e eu vou compartilhar com você. Propósito é intenção ou vontade de realizar algo, ou seja, o que se quer fazer ou alcançar. Por exemplo, eu tinha o propósito de mudar de cidade, então eu vou fazer coisas que me levem a alcançar este propósito. Ele vem do latim propositum, que é uma conjunção do verbo proponere, composto por pro, que indica movimento para frente. Presta muita atenção que aqui tem um segredo. E ponere, que significa colocar ou pôr. Então, a gente já vai no início desse vídeo aprendendo uma grande lição. Eu não posso viver o meu propósito se eu estiver olhando para o meu passado. Não dá para viver o propósito olhando para o passado. O propósito é sobre aquilo que eu estou fazendo, sobre aquilo que eu estou caminhando para chegar a um lugar determinado pelo Senhor para a minha vida. Então, talvez você não esteja conseguindo alcançar os seus propósitos, o propósito que o Senhor determinou para a sua vida, porque você está focada no seu passado. Você está presa a coisas que aconteceram no passado e elas estão te distanciando do propósito. Então viver o propósito é olhar para frente. Percebe? Deixe para trás as coisas que passaram. A palavra de Deus nos fala sobre isso, né? Deixando aquilo que passou, eu sigo para o alvo. Então, você precisa já começar a refletir sobre coisas que estão relacionadas ao seu passado e que estão agora no seu presente, atrapalhando você de viver o seu propósito. E aí, quais são, Bárbara, os inimigos do meu propósito? Pega papel e caneta, porque o Senhor vai falar demais com você nesse vídeo, viu? Primeiro inimigo do seu propósito são as más associações. Provérbios 13:20 diz o seguinte pra gente: aquele que anda com homem sábio será sábio, mas o companheiro de tolos será destruído. Se eu ando com pessoas sábias, eu serei sábia. Significa que aquelas pessoas com quem eu caminho, elas precisam estar alinhadas ao propósito que Deus tem determinado para a minha vida. Talvez você tenha pessoas na sua roda de amigos, pessoas com que você convive diariamente, que não estão alinhadas, não tem nada a ver com o propósito que Deus determinou para a sua vida. E isso está atrasando você. Isso está te impedindo de viver o propósito que o Senhor tem para a sua vida, para a sua casa. Entende? Então, Bárbara, mas isso é algo importante? Claro que é. Perceba comigo que Abraão, ele recebeu do Senhor uma ordem. Sai da tua terra, da tua parentela, sai da casa do teu pai e vai para uma terra que eu vou te mostrar. E eu vou fazer de você uma grande nação a partir de você e Sara. Então o Senhor mandou que Abraão deixasse para trás pessoas que não tinham a ver com o propósito. Quem tinha a ver com o propósito de Deus na vida de Abraão? Sara. Era para ter levado apenas Sara. E a gente vê que Abraão leva Ló e no meio do caminho muitas coisas ruins vão acontecendo. Entende? Então eu preciso ter atenção que as más associações, as pessoas que estão no meu caminho, elas podem estar sendo inimigas do meu propósito. Elas podem estar atrapalhando aquilo que o Senhor designou que acontecesse na minha vida. Então já faça essa reflexão. Olha, quem é que está na minha vida atualmente? Ela tem a ver com propósito? Ela coopera? Ela tem os mesmos valores que eu tenho? Então, se aquilo que Deus determinou para mim não está acontecendo,
e tem pessoas caminhando comigo, tem pessoas do meu lado que não tem a ver com aquilo que o Senhor determinou para mim, eu preciso ter muito cuidado e eu preciso romper essas relações. Segundo inimigo do seu propósito é a desobediência. 1 Samuel 15, 22 diz: E Samuel disse: Tem o Senhor um deleite maior nas ofertas queimadas e sacrifício do que na obediência à voz do Senhor? Eis que o obedecer é melhor que o sacrificar, e o sujeitar-se do que a gordura de carneiros. A desobediência, por vezes, vai fazer com que você deixe de ouvir a Deus. Talvez você esteja vivendo um período de silêncio do Senhor. E esse silêncio é fruto da desobediência. O Senhor, ele vai nos dando ordens, tá? Ele vai nos dando passos a serem seguidos. O Senhor diz: olha, primeiro você faz isso. Quando o Senhor disse para Abraão: sai, e eu vou te mostrar, Abraão precisava sair. Então, se você está vivendo um período intenso de silêncio de Deus, talvez tenha a ver com o fato de que você não obedeceu à primeira ordem que o Senhor te deu. E você já está querendo ouvir quais são os próximos passos, quais são os próximos desígnios do Senhor. Mas o Senhor, ele fala à medida que nós podemos ouvir e também obedecer. Houve um tempo em que o Senhor ficou em silêncio com Abraão. Abraão tinha levado Ló consigo, não era para levar. E aí depois o Senhor volta a falar com Abraão quando Ló se aparta dele. Então, presta muita atenção, porque a desobediência, ela é de fato uma inimiga do nosso propósito. E aqui um outro ponto sobre isso que eu quero compartilhar com você é que obediência parcial é desobediência, tá certo? Já anota, se você chegou até aqui, ó, anota aqui nos comentários. Obediência parcial é desobediência. Então, eu vou fazer o que Deus me mandou, mas eu vou fazer do meu jeitinho, eu vou fazer pela metade, continua sendo, infelizmente, uma desobediência. E isso está te afastando do propósito que o Senhor tem para a sua vida. Terceiro inimigo do propósito é o orgulho. Provérbios 16, 18 diz que o orgulho precede a destruição e o espírito altivo precede a queda. Então, quando a gente deixa que o orgulho entre no nosso coração e a gente vá tomando decisões que não tem a ver com aquilo que o Senhor falou, muitas vezes a gente já vai se sentindo maduros, né? Coitadinhos de nós, mas às vezes a gente se sente maduro. Ah, eu já tenho essa experiência com Deus, eu já passei por essa experiência, por isso aqui, então eu já sei o que é que eu devo fazer, e não consulta mais a Deus. Você está deixando o orgulho entrar no seu coração, e o orgulho precede a queda. O orgulho é uma estratégia que Satanás utiliza até os tempos de hoje. Ele, por causa do orgulho, ele caiu. E ele tem utilizado o orgulho também para fazer homens e mulheres de Deus com propósitos grandiosos da parte do Senhor também cair. Então você precisa ter cuidado, muito cuidado. Como está o seu coração? Faça uma avaliação constante, sabe? Às vezes você pode estar se distanciando do Senhor, se distanciando do seu propósito, porque você já acha que sabe o que você tem que fazer. Qual é a forma certa de pregar? E aí eu vou começando a adquirir estratégias, né? De coaching, que é isso, que é aquilo, porque a internet quer isso, que é aquilo. Pare com isso. Pare com isso. Volte a ser dependente do Senhor. Volte a fazer aquilo que o Senhor determinou. Volte a lembrar que você precisa do Senhor. Você não é independente. Você não é independente. Então, isso pode estar te distanciando, porque o orgulho é um inimigo do nosso propósito. Preste muita atenção. Quarto inimigo do nosso propósito é perder o time de Deus. O que é isso, Bárbara? O Senhor, quando ele nos dá uma ordem, o Senhor ele trabalha com tempos e estações, certo? Então, quando ele nos dá uma ordem, existe um tempo para ser cumprido aquilo. Porque a estação vai virar, o tempo vai mudar e outra coisa precisa acontecer.
Quando nós perdemos o time de Deus, o tempo que Deus determinou para fazer determinadas coisas, nós nos distraímos e nós nos perdemos do propósito que o Senhor tem. Aprenda a ser diligente. Depois desse tempo que Abraão ele leva Ló e aí acontecem muitas coisas ruins, com o passar do tempo, à medida que ele vai entendendo mais quem é o Senhor, ele começa a obedecer o Senhor prontamente. Um exemplo disso é quando o Senhor diz para ele: olha, pega Isaac, o seu único filho, o filho que você ama, e sacrifica a mim. Isso foi de madrugada. Abraão imediatamente levantou, colocou, pegou Isaac, pegou a lenha, pegou alguns servos e caminhou para o sacrifício do seu próprio filho. É uma coisa difícil? Era uma coisa difícil que o Senhor pediu a Abraão? Dificílima. Só que Abraão já estava forjado pelo Senhor em obedecer, ele foi aprendendo a obedecer ao Senhor. Então, o tempo que Deus pediu para Abraão fazer aquilo, Abraão imediatamente agiu. Talvez você esteja tão distante do propósito que o Senhor tem, porque você está perdendo o time de Deus, perdendo o tempo que o Senhor determinou para você fazer determinadas coisas. E quando eu falo essa mensagem, o Senhor me faz lembrar de coisas que ele me pede também, que eu preciso agir imediatamente e por vezes a gente fica assim com dúvida, o nosso coração ele fica temeroso, às vezes nos falta fé para fazer tamanha coisa e a gente se pergunta, mas será que isso realmente vem do Senhor? Será que é Deus realmente que está me pedindo isso? E a gente acaba perdendo o time de Deus e atrasando o cumprimento do propósito, certo? Então, se as coisas estão esticadas demais na sua vida, está passando muito tempo, está demorando demais, também faça essa avaliação para saber, perceber de repente, se você não está perdendo o tempo daquilo que o Senhor determinou. Olha, faça isso, faça isso. Então, tem coisas que com o passar do tempo, eu fui aprendendo com o Senhor. Quando o Senhor me diz, faça isso, Bárbara, eu vou e faço aquilo que o Senhor me disse. Dói, dói, é difícil, é difícil. Tem coisas que são duras demais, como foi um exemplo aí com Abraão. Mas eu prontamente procuro me levantar e fazer aquilo que o Senhor me mandou fazer. É sempre assim? É sempre fácil? Em hipótese alguma. Sou humana, assim como você é humano. E a gente vai se aperfeiçoando. Mas quanto mais a gente treina, quanto mais pedimos ao Espírito Santo para nos dar força e estratégia, a gente vai conseguindo não perder o time de Deus. Então, esse também é um inimigo do nosso propósito, tá? O quinto inimigo do nosso propósito é o desânimo, é o cansaço. Mas, Bárbara, de onde vem o desânimo? De onde vem o cansaço? Você precisa avaliar. Às vezes você está cansado com coisas que você não deveria, você está se desgastando com coisas que você não deveria estar se desgastando. Josué 1, versículo 7, versículo 9, diz assim: não tenho eu te ordenado? Ser forte e de boa coragem, não temas, tampouco fiques desanimado, pois o Senhor, teu Deus, é contigo por onde quer que fores. Quando o Senhor fala isso para Josué, é porque ele estava temeroso. É porque Josué ele tinha, de fato, um temor ali no seu coração. E o cansaço, o desânimo, ele vem decorrente de muitas coisas que a gente vai enfrentando na vida. Às vezes a promessa não se cumpre logo. Às vezes, quando você pensa que está chegando ali para viver aquele propósito, a coisa dá errado. Não é o tempo certo, não é o momento, mas o nosso coração não entende isso. O nosso coração desanima, o nosso coração se cansa. Nós vamos perdendo as forças. Então, cuidado com o cansaço, cuidado com o desânimo, se eles têm batido a sua porta, se eles têm tomado todas as suas forças. Eu profetizo nesse momento que todo cansaço, que todo desânimo caia por terra em nome de Jesus e que você receba do Senhor essa força necessária para continuar. Seja forte e corajoso. É o que o Senhor te diz. Então, muito cuidado com o desânimo e com o cansaço.
E existem mais 2 inimigos do propósito que eu quero compartilhar com você. Já vai deixando aqui nos comentários quais deles você tem percebido até aqui, de todos que eu falei, que faz mais sentido, que está realmente atrapalhando você de viver o propósito que Deus tem para sua vida. E o 6º inimigo são as distrações. Eu tenho um vídeo sobre distrações, né? Eu vou deixar linkado aqui para você ir lá assistir. E as distrações, aqui em 1 Timóteo 4, de versículo 14 até o 15, diz: não negligencies o dom que há em ti. Olha só. O qual te foi dado por profecia com a imposição das mãos do presbitério. Medita sobre estas coisas, entrega-te a ti mesmo inteiramente a elas, para que o teu aproveitamento apareça a todos. Então, quando o Senhor ele te dá te traz um propósito de vida e ele te diz aquilo que você vai fazer, você precisa ter muito cuidado com as distrações. Aqui em 1 Timóteo está dizendo, olha, se debruce sobre aquilo que eu te dei. Não se distraia, aquilo que você recebeu, foque, tenha foco absoluto. Então, pode acontecer de como foi lá no Egito, Faraó, né, o inimigo das nossas almas, levantar coisas para nos distrair do propósito. Isso vai acontecer na realidade, é muito comum. Mas a gente precisa estar com o nosso coração voltado para o Senhor. Não se distraia daquilo que o Senhor disse que você deveria fazer. Não se distraia com os muitos afazeres. Não se distraia com as perseguições. Não se distraia. E, por fim, o 7º inimigo do nosso propósito é o passado. Então, nós começamos falando sobre passado e encerramos falando sobre passado. Isaías 43, 18 e 19 diz: não vos lembreis das coisas passadas, nem considereis as coisas dos tempos antigos. Eis que eu farei uma coisa nova, agora ela surgirá. Vós não sabeis? Eu farei um caminho no ermo e rios no deserto. Então, cuidado com o olhar para o passado e considerar o passado, as coisas que foram antigas, né? Melhores do que agora, porque às vezes você pode dizer, não, mas antes era melhor, antes era mais gostoso, antes fluía mais, e você está sendo encaminhado para o Senhor, direcionado pelo Senhor para uma nova estação, mas você está se prendendo àquilo que passou. Ou você está se prendendo a mágoas, coisas que pessoas fizeram a você, né? Seja numa congregação, seja num trabalho, seja em relação a qualquer coisa na sua vida que esteja alinhado ao seu propósito. Você não pode se perder olhando para o passado. Seu coração precisa estar focado naquilo que o Senhor, ele determinou que você deveria fazer, que você deveria viver. Então, não se distraia. Muito cuidado com os inimigos do seu propósito. Talvez você não tenha ainda alcançado um nível alto no Senhor, um nível mais elevado em relação àquilo que ele tem prometido para você, porque você tem lutado com esses inimigos que por vezes são invisíveis, são silenciosos e têm realmente tirado você do caminho do propósito, do caminho do milagre do Senhor na sua vida. Então, preste muita atenção. Meu nome é Bárbara Fialho, que o Senhor continue abençoando a sua vida e a sua casa. Não esqueça de se inscrever no canal e também deixar o seu like para que essa mensagem chegue de fato a mais pessoas. Deus continue te abençoando. Eu vejo você no próximo vídeo.